Existem momentos na história, sabe? Momentos em que um único evento geopolítico ecoa por toda a economia mundial, criando ondas de choque que se espalham por todos os continentes. O que aconteceu no Oriente Médio foi um desses momentos. Um ponto de virada. Uma crise cujas consequências vão muito além de suas fronteiras, redesenhando mercados, desafiando governos e, no fim, impactando a vida de todos nós. Foi ali no último fim de semana de fevereiro de 2026 que a história foi escrita. Uma ação militar decisiva alterou de forma súbita o delicado equilíbrio de poder na região. Isso deu início a uma cadeia de eventos, e as consequências, bem, até hoje a gente tenta entender a dimensão de tudo. E para a gente entender a magnitude do que veio depois, é crucial voltar ao estopim de tudo. Uma operação militar que, em questão de horas, colocou o mundo inteiro em alerta máximo. A cronologia dos fatos é impressionante. No sábado, dia 28 de fevereiro, uma ofensiva aérea conjunta dos Estados Unidos e de Israel atinge alvos estratégicos no Irã. A resposta de Teherã foi quase imediata: mísseis lançados em direção a Israel. Quando chegou o domingo, o sistema financeiro global simplesmente prendeu a respiração, esperando uma abertura de mercado que prometia ser caótica. A escalada foi vertiginosa. A justificativa de Washington para a ofensiva tinha 3 pilares. Os objetivos eram bem claros. Primeiro, neutralizar a capacidade militar iraniana. Segundo, desmantelar seu controverso programa nuclear. E, por fim, criar um ambiente que pudesse levar a uma eventual mudança de regime. Metas bem ambiciosas, com implicações profundas. Quase que instantaneamente, o epicentro da crise saiu do campo de batalha e foi direto para o coração da economia global. Tudo passou a girar em torno de um único ponto, uma artéria vital para o mundo: o petróleo. E mais especificamente, o ponto de estrangulamento por onde ele passa. E esse ponto é o Estreito de Hormuz. É uma passagem marítima geograficamente estreita, mas com uma importância estratégica colossal. Fica entre o Irã e Omã e funciona como a principal rota que liga os gigantescos produtores de petróleo do Golfo Pérsico ao resto do mundo. Para ter uma ideia da importância disso, basta um número: 20%. Cerca de 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo atravessa essa passagem, todos os dias. Qualquer interrupção nesse fluxo é uma ameaça direta e imediata à segurança energética global. Nações inteiras, cuja riqueza depende do petróleo, como a Arábia Saudita, o Iraque, os Emirados Árabes, Kuwait, Catar, todas elas dependem dessa rota para exportar. O próprio Irã também a utiliza. É, ao mesmo tempo, o elo mais crucial e o mais vulnerável de toda a cadeia de energia do planeta. E aquela ameaça que sempre existiu se tornou realidade muito rápido. Logo depois dos ataques, o tráfego de navios foi interrompido e as grandes empresas de navegação suspenderam suas operações na área. Na prática, o Estreito de Hormuz foi fechado. O fluxo de energia foi simplesmente cortado. O bloqueio do estreito foi o gatilho para um verdadeiro terremoto nos mercados financeiros. O que a gente viu foi aquele movimento clássico de aversão ao risco, uma corrida desesperada por segurança e uma venda massiva de tudo que era considerado volátil. E claro, o preço do petróleo, que é o termômetro mais sensível para esse tipo de tensão, reagiu exatamente como se esperava. Antes do ataque, o barril do tipo Brent estava ali na casa dos $73. As primeiras projeções já falavam em $80 num cenário mais contido. Mas se o confronto se prolongasse, o preço poderia facilmente passar da barreira dos $100. O comportamento dos investidores foi um espelho perfeito dessa incerteza. Houve uma fuga em massa para os chamados portos seguros. O ouro, por exemplo, valorizou 22% no ano. O franco suíço ficou mais forte. A procura por títulos do Tesouro americano disparou. Por outro lado, os ativos de risco sofreram bastante. As bolsas globais caíram. Os mercados do Golfo chegaram a cair 5%. E o Bitcoin, quebrando as expectativas de alguns, não serviu como refúgio e perdeu 1/4 do seu valor em 2 meses. O estrategista-chefe da Natixis, John Briggs, resumiu muito bem o sentimento do momento. Ele disse: "Porto seguro primeiro, perguntas depois." Basicamente, numa crise dessa magnitude, a prioridade absoluta dos investidores é proteger o capital. Analisar as consequências fica para depois. Mas esses tremores não ficaram só nos mercados financeiros. Os efeitos mais perigosos foram sentidos na economia real, na forma de mais inflação e de um dilema gigantesco para os bancos centrais do mundo todo. Para se ter uma ideia, um barril de petróleo a $100, de forma sustentada, poderia adicionar 0,7 ponto percentual à inflação global. Um choque de oferta como esse tem o poder de diminuir o poder de compra das pessoas e desestabilizar a política monetária no mundo todo. Só que os impactos não são iguais para todo mundo. Vamos pegar o caso do Brasil, por exemplo, numa análise do JP Morgan.
A cada 10% de aumento no preço do petróleo, os efeitos são mistos. O PIB cresce um pouquinho, 0,1%, as contas do governo melhoram em 0,2%, mas, para a população, o resultado é ruim. A inflação sobe 0,2 ponto percentual, o que impacta diretamente o custo de vida. Como bem resumiu a jornalista Hélida Oliveira do Infomoney, a alta da commodity, no fim das contas, chega no preço dos combustíveis e afeta o bolso do brasileiro. É a tradução desses números todos para o nosso dia a dia. Agora, se tem uma região onde essa crise é quase uma ameaça à sobrevivência, essa região é a Ásia. As potências industriais de lá dependem demais da energia do Oriente Médio. A China, por exemplo, importa metade do seu petróleo da região. Para o Japão, essa dependência é de impressionantes 90%. Não é de se espantar que a Índia e outros países já estivessem buscando desesperadamente outras fontes de energia. E esse cenário todo coloca os bancos centrais do mundo numa sinuca de bico. Ou eles aumentam juros para combater a inflação que vem do petróleo, correndo o risco de frear a economia, ou eles mantêm os juros baixos para tentar estimular o crescimento, mas a inflação pode sair de controle. É o clássico dilema da estagflação. Quando a gente soma todos esses eventos, a conclusão é que não se trata de uma crise passageira. O que estamos vendo é a consolidação de uma nova realidade. Uma realidade marcada por uma ordem global, cada vez mais instável e fragmentada. A OPEP+, que reúne os produtores de petróleo, até tentou sinalizar algum controle. Anunciou um aumento na produção de pouco mais de 200 mil barris por dia. Só que esse gesto foi visto como um paliativo, sabe? Um volume muito pequeno para o tamanho do problema, o que só mostrou a fragilidade dos mecanismos que a gente tinha para estabilizar o mercado. Uma análise de estrategistas do JP Morgan Private Bank captura perfeitamente a essência dessa nova era. Eles disseram que esses eventos reforçam a realidade de um mundo em fragmentação. E nesse novo mundo, tanto para países quanto para investidores, a palavra-chave é uma só: resiliência. A capacidade de aguentar choques que são cada vez mais frequentes e imprevisíveis. No final das contas, esse conflito expôs uma vulnerabilidade profunda do nosso sistema e nos forçou a encarar uma verdade bem desconfortável. Ele nos deixa com uma pergunta que vai ecoar por muito tempo. Será que a estabilidade de toda a economia global pode depender de fato do equilíbrio frágil em uma única e estreita via marítima?